Olá, gente. Bom dia para vocês. Hoje eu vim aqui contar minha experiência da minha segunda onda de ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Embora eu estou contando essa experiência agora em outubro de 2025, essa experiência ocorreu lá em 2017, porque quando eu conheci o professor Hélio Couto foi em 2016. Na verdade, no finalzinho de 2015 e 2016 eu passei estudando os vídeos, o trabalho dele. E em 2017 eu pedi a minha primeira onda. E a segunda foi quando tudo aconteceu. Então, é uma experiência no inicinho ali de 2017. Na época, eu não entendia muito o que o professor Hélio Couto falava. Para mim, eu via um vídeo, era como se eu conseguia entender praticamente 30% do que ele falava, 40% eu não entendia com profundidade o que o professor Hélio Couto estava tentando dizer. Então, quando eu pedi a minha segunda onda, era uma época que eu ganhava, assim, um salário bem pequenininho, gente. Eu ganhava um salário bem pequenininho ali, entre R$ 1.500 na época. 1.300 a R$ 1.500. Eu trabalhava num salão de beleza, aonde tudo que eu ganhava era 50% para mim e 50% para o salão. E embora eu sempre fui muito estudiosa, eu estava trabalhando no salão, mas eu estava fazendo curso. Então, foi na época que eu me formei em estética e cosmética. Então, nessa época, eu achei que eu ia pedir a minha onda e que eu ia enriquecer, eu ia ficar milionária. Olha a minha cabeça, né, naquela época. Mas assim, aconteceu muitas coisas. Eu namorava já há 2 anos e meio. Eu trabalhava nesse salão de beleza há mais de 3 anos, há quase 4 anos, mais ou menos uns 3 anos e pouco. E eu lembro que na época aconteceu tudo de ruim que vocês possam imaginar. Eu descobri que o meu namorado não era a pessoa que ele aparentava ser. Eu vivia com a minha agenda assim muito, muito, muito lotada, então eu não tinha tempo porque eu estudava e eu trabalhava e eu não tinha tempo, gente. A minha agenda era muito cheia e eu chegava de noite. Eu me lembro que eu tinha até uma questão com esse meu namorado, porque ele queria que eu saísse ali por volta das 17 horas no sábado pra gente passear e eu não conseguia sair, eu só conseguia sair ali por volta das 21 horas no sábado. E eu me lembro que a gente tinha até uns problemas por causa disso. E eu só sei que eu me lembro que veio à tona que esse meu namorado, ele já tinha uma outra pessoa, porque eu morava numa cidade, eu morava no Mato Grosso, eu morava numa cidade e ele morava numa outra cidade. Então, a gente, pela correria, a gente não conseguia se ver, a gente se via a cada 15 dias. E eu pensava que estava tudo bem, de repente eu descobri que tinha uma outra pessoa, já tinham 6 meses que ele estava envolvido com a outra pessoa também. Então, isso sim me derrubou, sabe? Então, e foi muito difícil para mim, isso na minha segunda onda. E aí também a dona do estabelecimento onde eu trabalhava, eu descobri também um golpe financeiro enorme de mais ou menos, naquela época, mais de R$ 100.000. De umas situações de nós duas, que ela sabotou umas coisas que eu não vou falar exatamente aqui, mas eu não sei. Eu levei um golpe de mais de R$ 100.000, ela ainda pagou uma parte, mas 68 mil ficou a minha dívida e eu não conseguia pagar esse valor. E também não era uma dívida minha. Enfim, aí vocês vão falar assim pra mim: ah, mas como assim? Você fez a ressonância para sua vida melhorar, sua vida piorou? Nessa mesma época, minha irmã e eu se desentendemos por causa de outras pessoas que estavam também envolvidas na relação.
e a gente cortou laços e também foi mais um baque. Eu me lembro que eu tive que mudar de casa, eu tive que mudar de salão de beleza e eu tive que mudar de namorado. Na verdade, eu não mudei de namorado, eu terminei com o namorado. Então, gente, não foi que a ressonância virou a minha vida da cabeça para baixo. Na verdade, virou, né? Mas não é a culpa da ressonância das coisas ter dado errado. Aconteceu que essas situações já estavam acontecendo. Esse meu namorado, ele não era a pessoa que deveria estar do meu lado, ele não era uma pessoa que me apoiava, ele não era uma pessoa que servia para mim estar relacionando naquela época, naquele momento. E essa pessoa também, que eu trabalhava no salão com ela, também não era uma pessoa confiável. Porque a situação que ocorreu foi um roubo de uns cheques meu, e eu, como eu vivia tão ocupada, eu não prestei atenção que ela catou uns cheques meus e deu para a agiota num valor muito alto, e ela pegava isso em dinheiro. Quando veio à tona, eu recebi ligação de advogado dizendo que eu estava devendo e eu não estava devendo. E eu só sei que a minha vida virou de cabeça para baixo. Mas é porque isso já estava acontecendo, só saiu debaixo do tapete. E enfim, e aí teve a situação com a minha irmã, a gente ficou muitos anos sem se falar. E deu tudo errado, eu me mudei, tive que mudar de salão, mudar de casa, mudei tudo. Só que automaticamente, quando eu mudei, eu fui meio que empurrada. Sabe aquela questão de assim, quando você não se decide, os seus problemas decidem por você? Por exemplo, eu não tinha observado que aquele relacionamento com aquele homem não era bom pra mim. Eu não estava dando a atenção. Então, com isso, o que aconteceu? Foi necessário a mulher aparecer, esfregar na minha cara que estava com ele o tempo todo, nos finais de semana que eu não estava por perto. E, ou seja, os problemas decidiram por mim. A questão do salão de beleza também foi a mesma coisa, porque eu não estava observando essas coisas que estavam acontecendo ali. E esfregou na minha cara também que tinha alguém usando o meu nome, alguém usando os meus cheques, que eu não observei, que alguém tirou folhas do meu cheque, porque eu vivia ali, tipo, eu acho que eu era muito, eu acho que inocente, ingênua, né? Porque eu deixava a minha bolsa, eu achava que tava tudo certo. E hoje em dia eu sou muito esperta com as minhas coisas. Então, não foi que a ressonância aconteceu tanta coisa errada porque eu estava usando a ressonância, não. O que aconteceu foi que a ressonância mostrou para mim, ou seja, me trouxe, né, a revelação do que estava acontecendo nos bastidores e que eu não estava observando nada disso. Então, automaticamente, quando eu tive que me mudar, eu levei as clientelas que eu tinha, né? Porque eu sempre fui muito boa naquilo que eu fazia. Então, eu não levei 100%, mas eu acho que uns 80% das minhas clientes foram comigo. Eu mudei, eu tive que alugar um espaço. Foi também a questão dos problemas ter que resolver por mim, porque por mim eu ficaria ali trabalhando na comissão. E como eu não encontrei outra coisa para fazer, eu fui obrigada, eu mudei umas 3 quadras da onde eu trabalhava, eu consegui alugar um espaço. E essas clientes foram comigo. E eu só sei que o que eu ganhava no mês, eu passei a ganhar em uma semana. Então, o meu salário dali entre 1.300 a 1.500, que era o que eu ganhava na época, passou a mais ou menos 3.000 a 4.500 reais. Passou a ser o meu salário a partir dali. Então, ou seja, eu precisei desses, né, desses empurrão, né, esse chute na bunda do universo, da vida, né, dos meus problemas, para que eu subisse ali o meu degrau na minha escadinha. Então, essa foi a minha experiência com a segunda ressonância.
E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa estar relatando. Mas eu acho assim que de lá pra cá eu fiz muitas outras. Eu acho que agora eu estou na 12ª. Eu parei por muitos anos, gente. Ó, pra você ver que nós estamos em 2025. E agora, uns 2 anos atrás, eu voltei a fazer a ressonância novamente. E foi ontem eu acabei de ver novamente o Caminho das Palestras. E eu vou continuar comprando os outros cursos dele para poder eu estar, né, estudando ali. E eu tenho outras experiências para me contar sobre a ressonância harmônica, as outras situações que ocorreram na minha vida, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E se caso vocês quiserem saber, eu posso também estar fazendo outros vídeos para contar outras experiências que eu tive. E também eu tenho experiências com a ayahuasca também, que eu passei também a consagrar ayahuasca. E caso vocês queiram que eu esteja falando sobre esse assunto, vocês escrevem no comentário que eu vou estar aqui relatando alguns aprendizados que eu tive ao longo da minha caminhada. Eu quero estar mais presente aqui no YouTube, porque eu realmente trabalho, eu estudo. Para quem não sabe, eu faço faculdade de psicanálise, né? E quando surgiu a faculdade, que a gente não tinha, né? Antes era só pós-graduação, aí quando surgiu, eu ainda procrastinei, porque eu ainda passei um ano esperando para depois eu fazer a minha matrícula e começar a estudar. Então eu estudo muito e eu trabalho muito, mas eu quero tirar um tempinho, pelo menos, para me fazer um vídeo por semana, ou pelo menos um vídeo por mês. Eu acho que vai ser um vídeo por mês aqui no YouTube. Tá bom? Qualquer coisa vocês falam aí nos comentários. Um beijo no coração de cada um. E eu estou sempre por aqui para estar falando sobre as minhas experiências nesse meu caminhar. Beijo no coração e até o próximo vídeo.